irmãos? Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 20. Lá no comecinho na Bíblia, o quarto livro da Bíblia, livro de Números, capítulo 20. E como a pastora Thalita falou, semana que vem, semana poderosa do Espírito Santo. Se prepare, consagre sua vida, pois Deus vai mostrar o seu poder, o sobrenatural em nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 20. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração para Deus falar contigo. Todos nós, irmãos, temos uma vida corrida, agitada, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, amém? Então não fique agora pensando nas suas tarefas, nas suas atividades dessa semana, mas deixe agora o seu coração aberto para Deus falar contigo. Livro de Números, capítulo 20, verso 1, diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para entrar na tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Diga glória a Deus. Irmãos, eu vou dar 30 segundos para você virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela uma coisa que te irrita muito. Fala para a pessoa aí, 30 segundos, vira para quem está do seu ladinho aí, procura alguém, fala para ela uma coisa que te irrita muito, vamos lá. O desafio não foi falar, né, irmãos? O desafio foi escolher apenas uma, não é verdade? O desafio foi escolher uma. A verdade, irmãos, é que nós temos vivido dias de muita irritação, não é verdade? Parece que as pessoas toda hora estão irritadas, nervosas. Parece que as pessoas são um fio de alta tensão desencapado, né? É só encostar que já briga, já fica nervoso. É uma pequena fechada no trânsito, é a caixa do banco, do supermercado, que faz aquela coisinha, irmãos. Parece que todo mundo anda o quê? Irritado, nervoso, com raiva. Irmãos, e isto é algo muito sério, e é sobre isso que Deus quer falar conosco nesta noite. E este é o tema da nossa mensagem: como nós podemos lidar, como nós podemos vencer essa irritação que está tanto em nossas vidas. Você sabia que a maioria dos casais, eles não se separam pelos grandes problemas, assim como traição, esses tipos de outras coisas? A maioria dos casais se separam por causa das pequenas irritações do dia a dia. A maioria das pessoas que pede demissão dos seus empregos, você sabia que o menor motivo é o salário? Mas o maior motivo de demissões, que as pessoas pedem demissões, é por causa de pessoas problemáticas, dificuldade de lidar com os outros, principalmente os chefes. Ai, Jesus, eu sou chefe, viu, irmãos? Não é fácil lidar com os chefes.
E são essas irritações, irmãos, porque as coisas não fluem, as coisas não certo, não saem como a gente quer, aquilo que eu planejo às vezes não acontece, e aquilo vai sobrecarregando a gente. E nessa história que nós lemos, é uma história sobre irritação. Nós vemos aqui Moisés perdendo a cabeça, nervosinho demais. Aliás, fala para o seu vizinho, para de ser nervosinho demais, fala para ele aí. Irmãos, eu estou com dom de profeta hoje, viu? Hoje Deus está revelando tudo, né? Irmãos, e olha que coisa interessante. Moisés, ele teve um dos maiores erros da sua vida, quando ele perde justamente a sua paciência. E olha que a paciência era uma das maiores virtudes de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais mansos e pacientes que houve na terra. E justamente naquilo que era o seu ponto forte, ele caiu. Presta atenção nisso. Todos nós temos os pontos fracos e os pontos fortes. Não é verdade? Aquelas áreas fracas, onde nós cedemos às vezes a tentações. Mas você sabia que muitas pessoas, elas não caem nos seus pontos fracos? Porque como ela já sabe que aquela área é uma área fraca, por exemplo, às vezes a bebida, a pornografia, alguma coisa assim, ela se protege naquilo. Às vezes más amizades. Muitos caem nos seus pontos fortes. Muitos caem naquilo que falam assim, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu domino, isso aqui eu não tenho problema com isso. E às vezes, irmãos, por nós acharmos fortes demais naqueles assuntos, é onde muitas vezes estão as nossas maiores quedas. Mas afinal de contas, por que Moisés perdeu a cabeça? Por que ele ficou tão irritado? Irmãos, Moisés não estava bem naquele dia, como muitos de nós, às vezes temos dias que nós não estamos bem. E esses dias são perigosos. Tome muito cuidado quando você está muito cansado. Tome muito cuidado quando você estiver extremamente desanimado. Tome mais cuidado ainda quando você estiver o quê? Muito irritado. Mas por que Moisés estava tão irritado? Primeiro, o versículo 1 começa dizendo que Miriam morreu e foi sepultada. Quem era Miriam? Miriam era a irmã de Moisés. Moisés aqui está sofrendo a dor do luto da sua irmã. Depois de muitos anos caminhando pelo deserto com a sua irmã, tirando o povo de Israel do Egito, a sua irmã vem falecer. E agora eles chegam mais uma vez com aquele povo, depois de 40 anos andando pelo deserto. Mais uma vez eles têm escassez de água. E o que aquele povo fez, irmãos? Aquele povo fez mais uma vez o que eles eram muito bons de fazer: reclamar. E você com certeza você já pensou em alguém que você conhece também. Todos, eu falei que eu estou com o dom de profecia hoje. Deus está revelando tudo hoje, viu, irmãos? Todos nós conhecemos alguém que é muito bom em reclamar, sempre insatisfeito. E aquele povo era assim. Vamos lembrar um pouquinho da história. Aquele povo permaneceu muitos anos como escravo no Egito, até que eles oraram a Deus, e Deus usou o próprio Moisés para tirá-los do Egito. Quantos lembram disso? E Deus prometeu àquele povo uma terra prometida, uma terra maravilhosa. Mas você sabia que em apenas 2 anos eles já chegaram na frente da terra prometida? Só que eles não tiveram coragem de entrar naquela terra. Eles tiveram medo, e muito mais do que medo, eles desejaram voltar ao Egito, à escravidão. Agora Deus não podia permitir isso, porque se Deus permitisse aquele povo voltar ao Egito, o nome de Deus seria humilhado, Deus seria zombado, porque iriam dizer: que Deus é esse aí, que tira do Egito, mas não leva para a terra prometida. Então, por causa disso, irmãos, aquele povo, agora eles são destinados a um fim terrível, a morrer no deserto. E somente os filhos é que entrariam na terra prometida. Por isso, então, agora levou cerca de 38 anos. 38 anos andando em círculos pelo deserto, para que aquele povo morresse, cerca de 2 milhões de pessoas. Alguns estudiosos calculam que cerca de 500 a 600 pessoas morriam por dia, para que somente os filhos pudessem entrar. Quem está dentro, diga amém. E toda vez, irmãos, que eles tinham uma adversidade, toda vez que passavam por uma privação,
Toda vez que passavam por um ataque de inimigo, o que eles faziam? Naquilo que eles eram muito bons, eles reclamavam. E Deus ali, pela misericórdia, socorria, supria a necessidade, dava vitória ao inimigo. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos com isso? 40 anos haviam se passado. Aquele povo estava envelhecido, mas não amadurecido. Irmãos, como já encontrei muita gente dizendo assim, estufando o peito, dizendo, olha, porque eu tenho 20 anos de igreja. Olha, irmãos, tempo não quer dizer nada. Tem gente que tem 10, 15, 20 anos, 30 anos de igreja e ainda não amadureceu. É tão imaturo como aquele povo. Eles não haviam ainda aprendido a confiar em Deus. Eles não haviam ainda aprendido a receber as bênçãos de um milagre de Deus. Que nesta noite, irmãos, nós possamos ser despertados pelo Espírito Santo. Que nós não tenhamos orgulho de dizer, eu tenho tantos anos de conversão. Porque se você disser que você tem tantos anos de conversão, você está simplesmente dizendo que você é velho. É só isso que você está dizendo. Quando o alvo não é ser velho cristão, quando o alvo é ser um cristão amadurecido. E como que se comporta um cristão amadurecido diante da adversidade que vem à sua frente? Ele lembra o que Deus já fez na vida dele, pois ele sabe que se Deus fez uma vez, ele vai fazer de novo. E nós podemos então lembrar as palavras de Jesus aos seus discípulos e a nós dessa noite: ainda não tens fé? Ainda não tem fé? Que o Espírito Santo possa fortalecer a tua fé nesta noite, e nós amadurecemos na caminhada com Deus, e lembrarmos que se Ele supriu uma vez, Ele vai suprir de novo na nossa vida. Se Ele nos livrou uma vez, Ele vai livrar de novo. Se Ele já deu a direção uma vez, Ele vai dar a direção de novo. Se Ele deu o escape uma vez, Ele vai dar o escape de novo. Se Ele abriu a porta uma vez, Ele vai abrir a porta de novo. Se Ele curou uma vez, Ele cura de novo. Pois está escrito, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ativa a sua fé, põe a tua fé em prática, coloque o seu coração no Senhor e creia. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Levante as duas mãos, diga assim: Senhor Jesus, eu não quero ser um crente envelhecido, mas eu quero ser um crente maduro, Senhor. Diga bem forte: eu creio que se o Senhor fez uma vez, fará novamente. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez por isso? Glória a Deus, irmãos, tome posse. Mas aquele povo não amadureceu. Mais uma vez eles têm falta de água. Moisés então vai orar a Deus, após ouvir aquelas reclamações, as mesmas reclamações. 40 anos ouvindo as mesmas. Agora Moisés já não está mais assim tão paciente. Quando aquele povo começa a reclamar, porque você nos tirou do Egito para morrer no deserto, era melhor ter ficado no Egito do que morrer aqui. Moisés fica irritado. Deus deu a ele a direção, falou: Moisés, sem crise, eu sou Deus de milagres. E o Deus está dizendo para nós essa noite: eu sou Deus de milagres ainda na sua vida. Deus fala para Moisés: Moisés, está vendo aquela rocha ali? Chega perto dela, fala com a rocha, e da rocha vai jorrar água, mas uma água em abundância, que dará para todas as pessoas, ainda os rebanhos. Só que aí a gente percebe, irmãos, que Moisés não está bem. E nós podemos ver aqui o primeiro sinal de alguém que anda muito irritado e muito cansado. Qual é a primeira atitude de Moisés? Ele chega para aquele povo, e ao invés de falar com o povo, com a rocha, ele fala com o povo. E não somente fala, ele dá uma mega de uma bronca no povo. E ele começa agora a brigar. Esse é o primeiro sinal de que alguém não está bem. Quando alguém começa a brigar, é porque ela está irritada. Segundo, Moisés começa a dizer: olha, eu tenho que fazer tudo por vocês. Vocês não param de reclamar.
Será que presta atenção, eu tenho que tirar a água da rocha de novo? Sabe, irmãos, o que Moisés estava dizendo? Aquilo que os cansados e irritados dizem: se eu não pegar as coisas do chão, ninguém pega. Se eu não fizer, ninguém faz. Por que você está dando risada? Está vendo que eu estou profeta hoje? Porque é tudo eu nessa casa. Porque ninguém faz as coisas direito. Porque isso aqui é uma bagunça. E as coisas assim. Mas porque sou eu. E aí, meus irmãos, Moisés, que era para falar com a rocha, falou com o povo, deu bronca no povo, falou que era ele que fazia tudo. Aí ele pega a sua vara. Eu tenho uma vara aqui. Ele pega uma vara. E eu tinha pensado em pegar o violão. O dono do violão até ficou preocupado agora, né? E ele pega aquela vara, né? E ele olha aquela rocha. Estou brincando, irmão, o violão é da igreja. Eu sou bobo, eu sei que esse é da igreja, né? E ele pega aquela rocha e ele faz o quê? Bate na rocha. Presta atenção no texto. Ele não bateu uma vez, ele bateu 2 vezes. Ele é constante naquilo. Esse é outro sinal, irmãos, que a gente não está bem. Aquela rocha era o instrumento de Deus para abençoar Moisés e o povo. Era da rocha que viria a água. Quem está dentro, diga amém. Sabe, irmãos, sabe o que nós fazemos quando permitimos a irritação? Nós descontamos naqueles que não tem nada a ver com a história. Toda vez que eu leio essa história, eu começo a imaginar o seguinte: se a pedra falasse, e ela ia dizer o que muitos de nós temos dito: por que você está descontando em mim? A pedra diria a Moisés: Moisés, o que eu fiz para você, Moisés? Você está bravo com o povo e está batendo em mim. E é isso mesmo, irmãos, que Deus fala conosco nessa noite. Sabem quem nós estamos descontando a raiva? Aqueles que são o nosso apoio, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos ajudam. Nós estamos despedijando aquelas pessoas. Estamos batendo em quem não merece. Faz assim com o seu dedinho, vire para o seu irmão e diga assim: eu não sou caçamba não, fala para ele. Quantos de nós talvez estamos ferindo nossas famílias, nossos irmãos em Cristo, nossos líderes espirituais, pessoas que Deus levantou para nos amar, nos apoiar. Essa é a segunda característica, irmãos, de alguém que anda muito irritado: está descontando em quem não merece. Moisés agora então, irmãos, irritado com aquilo, ele bate naquela água, e agora ele desobedece a Deus, e ele sofre, irmãos, uma dura consequência por aquilo. Aquela atitude de Moisés fez com que ele não pudesse mais entrar na terra prometida. Deus falou: Moisés, porque você fez isso, agora você também não vai entrar nesta terra. Ao nós olharmos isso, nós podemos pensar: puxa vida, Deus foi duro demais com Moisés, né? 40 anos fazendo tudo certinho por causa de um erro. Deus, irmãos, não foi severo demais com Moisés. Deus foi Deus. E nós temos que lembrar que Deus não é motoboy, Deus não é Papai Noel, Deus não é assistente nosso, Ele é Deus. E quando Ele fala, a gente obedece. E temos que entender de uma vez por todas: obediência gera bênção, desobediência gera maldição e consequências terríveis. Deus estava mostrando para aquele povo o exemplo, e agora Moisés tem que passar por isso. O segundo motivo porque Deus foi tão duro com Moisés, porque quando Moisés diz assim: eu vou ter que tirar a água da rocha, Moisés estava roubando a glória de Deus, dizendo que era ele que faria as coisas, e não é assim que funciona. Irmãos, talvez você entrou hoje aqui com algo te irritando demais, te chateando demais, mas hoje é dia do Senhor trazer libertação às nossas vidas. Hoje é dia do Senhor nos curar e nos restaurar. Mas pastor, qual é o padrão bíblico acerca de irritação? O que a Bíblia fala acerca disso?
Primeiro, irmãos, a Bíblia fala em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis. Preste atenção nisso. A ira, a irritação em si não é pecado. É possível nós irarmos, mas não pecarmos. Porque preste atenção, uma certa forma, até um pouco de uma certa raiva, descontentamento é necessário na nossa vida. O livro de Romanos 12 diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da sua mente, não vos o quê? Conformeis com este mundo. Enquanto que alguns, o problema demais é ser irritado, ou o problema de outros talvez é ser calmo demais. Que o mundo inteiro está desabando, as coisas acontecem erradas e ele não se incomoda com aquilo, e os erros ficam se repetindo. Para que nós possamos corrigir erros, tem que haver em nós um certo incômodo, dizendo: eu não aguento mais errar, não aguento as coisas desse jeito, eu preciso consertar. Amém, irmãos cristãos? Diga amém. Agora, o problema é nós passarmos deste limite e permitirmos então que a ira, ela cresça dentro de nós, e que vai então nos levar ao quê? A pecar, que vai levar a gente a falar o que não deve ser falado, que vai levar a gente a reclamar, que vai levar a gente a duvidar do amor de Deus, que vai levar a gente a descontar em outras pessoas. Então a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E olha o que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não dê espaço para ela, não deixe ela crescer. Não se ponha o sol, ou seja, antes que o dia acabe, já elimine essa ira do seu coração. Um outro versículo, Eclesiastes 7:9, também nos dá mais algumas pistas do que a Bíblia diz acerca disso. Eclesiastes 7:9 diz: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Ou seja, a Bíblia diz que é tolice ficar irritado muito rápido. Assim nós chegamos ao padrão bíblico acerca de ira. Qual é esse padrão? Olhe para cá. O padrão bíblico acerca da ira é o seguinte: demore para ficar irritado, e quando ficar irritado, se livre dela o quê? Rapidamente. Eu vou repetir, é o padrão bíblico. Demore para ficar irado, e quando ficar, se livre o quê? Rapidamente. Mas vamos ser sinceros, irmãos, é assim que a gente está fazendo? É assim? Pega o seu dedinho, vira para o seu irmão, diga assim, fala assim para ele: fala. Agora você aponta para você: comigo, Deus. Você já pensou que ia apontar o dedinho para o seu irmão, né? Mas o que a gente faz, irmãos? A gente fica irritado muito rápido. Muito rápido, qualquer coisa estamos irritados. E uma vez que fica irritado, a gente o quê? Demora para se livrar daquela irritação. Não é assim. Irmãos, nós temos que aprender a vencer isso. E existe aí diferenças entre homens e mulheres. Homens, por exemplo, têm andado irritados demais. E as irmãs digam: fala, Jesus, né? Agora o homem, irmãs, presta atenção. O homem, ele usa muito a irritação para esconder os seus sentimentos, porque o homem é muito fechado. O homem, ele não se abre, né? Então, por exemplo, se o homem está com medo, ele demonstra o quê? Irritação. Se o homem está ansioso, ele fica o quê? Irritado. Se ele está magoado, ele fica irritado. É isso mesmo. Se ele está com sono, ele fica o quê? Irritado. Se está com fome, ele fica o quê? Irritado. Ou seja, ele está sempre irritado. E aí você, irmã, tem que ter a habilidade e sabedoria divina de entender o que ele está escondendo na verdade. Ele está escondendo com irritação. Agora, a gente pode deixar as irmãs de fora também, né, irmãs? Né? Porque as irmãs também têm andado irritadas demais, né? Eu lembro que uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, quando eu ia na escola, nas aulas de biologia, eu aprendi que a mulher tem alguns dias do mês, né? Que se você tocar, perguntar, morreu, né? Tocou, perguntou, morreu, né? Aí ele falou assim: pastor, mas eu aprendi lá na escola, nas aulas de biologia, que é alguns dias do mês, né? Mas pastor, esses dias lá em casa parece que é um mês inteiro. Eu falei: vamos orar, né, irmãos? Nós temos que vencer. Nós temos que deixar Jesus
inundar o nosso coração e deixar Ele limpar a nossa alma. Amém, irmãos? Como que nós vencemos a irritação? Primeiro, preste atenção. Nós temos que entender que existe algo que a psicologia, a psicanálise, nós chamamos de gatilho emocional e sentimental. O que significa isso, pastor? Gatilho significa o seguinte, que todos nós temos algo dentro de nós, que quando aquilo acontece, liga o botãozinho da irritação. Às vezes pode ser uma situação, às vezes pode ser uma palavra, às vezes pode ser uma música, às vezes pode ser uma cara, um rosto, uma expressão de rosto que a pessoa faz, que quando você vê aquilo, aquilo já te irrita. E aí agora você está pensando, puxa pastor, é tão isso que acontece? Porque pastor, meu marido lá parece que tem umas coisas que acontecem, ele está assim calmo, tranquilo. De repente acontece isso, parece que encapeta o homem, né? Fica encapetado com o negócio que acontece. É porque você apertou o gatilho. Por exemplo, algumas coisas de homens, né? Homem odeia ser cobrado. Homem odeia ser cobrado. O homem odeia que a mulher controle ele. Aí ele está dirigindo, na hora que ela começa, olha, dá seta aí, dá seta, esqueci da seta, a seta. Liga esse negócio aí. Quieta, mulher. Capeta. Você está dando risada. Eu estou profeta hoje, gente. Estou no terceiro culto, está melhorando a cada pregação. Se eu pregasse 5 vezes hoje, ia revelar tudo. Né? Porque aí ele mexeu com ele. Mexeu com a autoridade dele. Quer ver outra coisa, irmã? Não cobre ele de trabalhar muito. Se tem algo que mexe com o homem, é que quando cobram que ele trabalha muito. Você trabalha muito, você não fica com a família. Na cabeça do homem buga. O homem é meio limitado mesmo, dá tilt, né? A cabeça, né? Porque a cabeça do homem é limitada, você sabe que é limitada, né, irmãos? Né? Por isso que Deus criou a mulher depois, né? O homem foi o rascunho, a mulher foi a obra-prima, né? Então, você sempre suspeitou isso, irmãs. Agora você está tendo uma revelação que é verdade. Parece que ele é mais limitado, né? É mesmo, né? Esse dia uma pessoa ligou para o pastor e falou: pastor, eu estou ligando para a senhora porque eu já liguei para o pastor, mas ele não consegue atender, responder a mensagem. Eu falei, é muita coisa. Por que, né, na expressão do jovem, ele diz, buga, né? Dá um tilt na cabeça. Porque ele fala assim, espera aí, ela está reclamando que eu não estou preocupado com a família, e eu só estou trabalhando por causa da família? Não faz sentido na cabeça do homem. Agora, eu não estou querendo dizer que tem homens que não trabalham demais. Sim, tem homens que trabalham demais. E muitos até usam o trabalho como fuga. Mas isso é tema para uma outra pregação. Então tem que tomar cuidado e sabedoria de Deus na hora de você passar aquilo. Porque senão você vai ativar aquele gatilho lá. Quer ver um outro exemplo de gatilho? Às vezes tem pessoas que tiveram uma criação aonde elas não recebiam muita atenção. Às vezes os pais eram muito ausentes, até cresceram com os pais, mas eram ausentes. Às vezes correria, muita coisa. Ou pais que talvez não davam atenção mesmo, ou talvez nem tinham pais. Então toda vez que ela percebe que ela não recebe a atenção devida, ela fica irritada. Você já viu como que você vai descobrir isso? Quer ver alguém? Lembra de alguém que quando manda uma mensagem para você no WhatsApp, você demora para responder, ela fica doidinha da vida. Você lembrou de alguém já? Pode ser você mesmo, né? O que acontece? Porque ela mandou uma mensagem, demorou para vir a resposta, já começa aquelas interrogações. Cadê a resposta? 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 Ela já fica irritada porque ninguém me responde, porque está me deixando aqui. Porque já ligou o negócio lá dentro. E nós temos que buscar a ajuda de Deus, temos profissionais para isso. Amém, irmãos? Mas se livre disso. E não deixe o diabo entrar na sua vida. Porque, irmãos, nenhum de nós abriríamos a porta para o diabo. Você abriria a porta para o diabo se ele batesse na porta da sua casa? Não. Mas quando nós permitimos a irritação, é como se ela pulasse por trás dos fundos, pulasse o muro, entrasse por trás da nossa casa e abrisse a porta da frente. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira,
não deis lugar ao diabo. Quando nós permitimos a irritação, o diabo ele entra e destrói a nossa vida. Por isso que agora nos leva a segunda atitude para nós vencermos. Nós precisamos, irmãos, levar isso a sério e não deixar isso crescer nas nossas vidas. Quando a irritação vier, quando a raiva vier, quando as coisas vierem, o desentendimento, não deixe aquilo crescer. Pastora Thalita e eu, nós fizemos no começo do nosso casamento um compromisso de Efésios 4, 26, 7. Nós formamos um compromisso entre nós. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que não deis lugar ao diabo. E nós fizemos um compromisso que nunca iríamos dormir brigados. E sempre que houvesse desentendimento entre nós, nós iríamos conversar até resolver aquilo. Porque nós entendemos esse versículo, que se a gente desse lugar à irritação, se nós dessemos espaço para a irritação crescer, o diabo entraria na nossa casa. Irmãos, e não foram uma nem duas vezes, várias vezes que nós fizemos isso e decidimos, não vamos dormir brigado. E eu vou ser sincero, teve dia que nós fomos dormir 4 horas da manhã. E ali um conversava com o outro, e até a gente se acertar. Mas nós tínhamos um compromisso. Enquanto a gente não se acerta, a gente não dorme. Irmãos, eu posso dizer para a glória de Jesus, com humildade, mas com uma inspiração, como exemplo. Nós já estamos partindo para o 17º ano de casamento, 17 anos de casamento. Glória a Deus. E eu casaria 1000 vezes novamente com você, viu, amorzinho? Tem uns pontinhos hoje, né? Depois o aleluia que ela deu, né, irmãos? E eu posso dizer, irmãos, que glória a Deus, para a glória de Deus, nós nunca dormimos brigado. Não foi fácil. Tivemos que nos mover em perdão e paciência. Lembrando que a paciência da Bíblia é diferente da paciência do mundo. Paciência do mundo é Jesus me ajuda a aguentar essa pessoa. A paciência de Deus é Jesus me ajuda a entender esta pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Terceira ação, irmãos, para nós nos libertarmos. Nós precisamos aprender a colocar aos pés de Jesus. Não deixar as coisas crescerem dentro de nós. A Bíblia diz, não andeis inquietos por coisa alguma, mas apresente perante Deus aquilo que te inquieta, que te deixa nervoso, preocupado. E quando você apresentar com oração, com ações de graça, agradecendo, olha para cá, lembrando que Deus já fez por você, uma paz que excede o seu entendimento guardará o seu coração. Nós temos que fazer isso diariamente, essa faxina espiritual e emocional em todos nós, todo dia. Quantas vezes, irmãos, eu estou com o meu carro preocupado, nervoso, eu falo assim, não vou chegar em casa e não vou descontar em quem eu amo. E às vezes eu paro o carro, às vezes no acostamento, e se um dia você ver eu parado com o carro no acostamento, você pode falar, ih, o pastor está nervoso lá dentro, está quitado. Ele está colocando aos pés de Jesus, e eu faço isso, irmãos. E eu estou no 3º culto hoje, eu estou tendo que fazer de 3ª vez já. Porque nós precisamos, e eu quero que você faça comigo neste momento. Se coloque de pé neste momento, na presença de Deus. Faça assim com as tuas mãos. Fale agora com o Senhor o que tem te irritado, o que tem te chateado, o que tem deixado você tão nervoso. Você não precisa de palavras bonitas e decoradas neste momento. Simplesmente palavras sinceras, dizendo, Senhor, não quero mais descontar naqueles que eu amo. Talvez você não está descontando com palavras agressivas, mas você talvez está descontando com uma outra forma de descontar, que é com silêncio, se fechando na sua luta, no seu problema, não se abrindo. E talvez lá dentro de você está um vulcão. A mente ela está agitada, ela está acelerada, mas ninguém sabe. Fale agora com Jesus, abra sua boca. Fale, Senhor, eu apresento diante de Ti agora, Senhor. Senhor, esse sentimento, esse desejo, Senhor, essa preocupação, este medo, essa irritação, Senhor. Eu preciso do Senhor, ó Pai. Eu preciso do Senhor para restaurar, Deus, ó Pai, a minha família, Deus, meu lar, a minha casa, Jesus. Nós oramos diante de Ti, Senhor. Coloque a mão no seu coração agora. E o quarto passo, irmãos, para nós sermos libertos.
Olhe para cá com a mão no seu coração, de tudo aquilo que está dentro de nós. Hoje Deus está falando conosco sobre irritação, mas existem outros sentimentos, desejos, vontades, pensamentos, não é verdade? Hábitos e manias que nós queremos ser livres na nossa vida. Nós podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo quando ele disse: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço toda vez de novo. E um dos motivos, irmãos, que tem dificultado muitas pessoas a se libertar desses desejos, pensamentos, esses hábitos, é porque elas estão compreendendo de forma errada o processo de libertação. Elas oram e dizem assim: Deus, arranca de mim. E se passam anos, décadas de vida cristã, e os mesmos desejos estão lá, os mesmos pensamentos estão lá, e se perguntam: por que não sai de dentro de mim? É porque você está orando para Deus arrancar, e não é assim que nós somos libertos. A libertação, irmãos, não é pedindo para Deus tirar, mas é através de um processo que nós chamamos o processo da substituição. Tem que trocar o que está dentro de você. Este copo representa cada um de nós. Eu queria que você prestasse atenção nessa ilustração. Essa água suja representa o que está dentro de você e dentro de mim, que você gostaria que Deus tirasse dentro de você. Tem algo que você gostaria que Deus tirasse? Agora, como tirar isso que está aqui dentro? Essa sujeira está diluída. Não tem como eu arrancar, as partículas já estão aqui diluídas. Só existe uma única forma, irmãos, de eu tirar o que está aqui dentro: é eu trocar por uma água limpa. E vale aqui nós lembrarmos as palavras de Jesus. Jesus disse: eu sou a água da vida, e aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Então, quando nós começamos a nos encher de Jesus e começamos a deixar Jesus entrar dentro de nós, aquela água vai entrando, irmãos, e ela vai nos purificando. Cada vez que você vem a um culto, é mais um pouco desta água limpa que entra dentro de você. É pecado você faltar de um culto? Não. Mas cada culto que você não veio, um pouquinho de água deixou de entrar em você. Cada música secular, cada filme, cada seriado Netflix, eu pergunto: o que existe lá? Sujeira? O que existe lá? Morte ou vida? Morte. Às vezes não é à toa, porque nós perguntamos: por que é tanta coisa negativa de mim? Porque nós só enchemos de coisas negativas. Quem está dizendo, diga amém. Mas cada vez que você abre a sua Bíblia e a palavra de Deus começa a entrar em você, ela vai te limpando por dentro. Cada vez que você liga aquele louvor maravilhoso e as palavras de adoração vão entrando em sua alma, ela vai te limpando. Cada dia que você mesmo cansado do trabalho, toma aquele banho e diz: mas quer saber de uma coisa? Eu vou lá para a minha célula hoje, eu vou estar com meus irmãos, orar uns pelos outros. Essa água vai entrando, e quando você vai se encher da presença de Deus, Ele vai te entrando, Ele vai te limpando. E eu quero dizer para você, dia 28 de julho, nós teremos o batismo das águas. Se você ainda não é batizado, deixe o Senhor inundar a sua vida nesta água que te purifica, e que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Semana que vem, hoje, como diz o pessoal, é o esquenta hoje, viu? Hoje é a preparação para a semana que vem. Nós seremos inundados pelo poder e a presença do Espírito Santo. Levante as suas duas mãos, comece a adorar ao Senhor. E Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo, e Ele vai te limpando, Ele vai te purificando, Ele vai substituindo, e Ele vai removendo. E assim, olhe para cá, aquela água suja é trocada por uma água limpa. É possível Jesus tirar tudo que está dentro de você e fazer de você uma nova vida e uma nova pessoa. Pois aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Comece a adorar ao Senhor Jesus agora. Chama Ele agora. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder e só diga: Jesus, me encha. Eu te quero, Jesus. Põe essa água agora e limpa minha mente, limpa o meu coração, limpa minha alma, Senhor. Olá, basurica, olá, basure.
comece a adorar. Senhor, vai removendo agora toda essa tristeza, toda essa depressão.